Boa tarde, pessoal. Vamos ver agora A Espada Selvagem de Conan, a edição número 1. Essa capa aqui é maravilhosa, desenhada pelo Boris. Lombada não tem, né? Vai formar aquele desenho da lombada, então fica essa parte escura aqui. A contracapa, mais uma arte bonita aqui. E dando as informações das edições que tem aqui, né? Então vamos lá ao interior do quadrinho. As edições estão bem caprichadas, muito bonitas mesmo, aqui as histórias que tem aqui dentro, né? Aqui um pouco da história sobre o criador do Conan, né? Que é o Robert Howard. Fala como ele começou aqui nos pulps. Tem até algumas capas, né? Antigas aí dos pulps onde o Conan saía. As edições coloridas do Conan, o Bárbaro, que saíram pela Marvel, né? Que aqui no Brasil eu tive a oportunidade de ler algumas histórias nas Super Aventuras Marvel e algumas na Heróis da TV, da editora Abril, formatinhos. A primeira história que nós temos aqui é a filha do Gigante de Gelo, né, onde Conan está aqui enfrentando, após um combate, uma batalha, restam apenas duas pessoas confrontando, e é Conan contra um dos seus adversários, né? E, e os desenhos aqui são do Barry Smith, né? Os roteiros são do Roy Thomas e desenhos do Barry Smith. Você vai ver aqui que está muito clara, né? A impressão aqui não saiu muito escura, então você vê realmente esses desenhos assim bem claros, mas está tudo muito bem desenhado, dá para ver tudo perfeitamente. Os desenhos do Barry Smith são excelentes. Conan, obviamente, vence o seu oponente e tem a visão de uma mulher linda, loira, né, nua, vindo em sua direção. Então ele fica simplesmente apaixonado por ela e começa a persegui-la para poder possuí-la. E quando, em determinado ponto da perseguição, ele acaba encontrando dois gigantes, né, que ele passa a enfrentar, e ele derrota esses dois gigantes e continua a perseguição da moça, até que ele consegue apanhá-la, né, e tê-la em seus braços, mas ela consegue fugir novamente, e ela então invoca seu pai, que é o Ymir, né, um deus, né, um gigante de gelo, e ela simplesmente desaparece, e Conan então entende que ele esteve ali diante da filha de um deus, né, de um dos gigantes de gelo. Aqui nós temos uma história que é tipo uma crônica, né, escrita pelo Robert Howard, né, original, escrita pelo Robert Howard e desenhada pelo Barry Smith. Os desenhos também são muito bonitos, tem a arte final do Tim Conrad. E é tipo uma crônica da Ciméria, né? De como são os sumerianos e como é a vida dos homens da Ciméria. Fala um pouco da bravura deles, da coragem deles. É uma história bem curta. E aqui nós temos a história principal, que é a Cidadela dos Condenados, que é a história que está na capa, né? Essa história aqui, é a história onde ele encontra a Valéria. A Valéria é aquela personagem que assistiu Conan no Bárbaro, com Arnold Schwarzenegger, né? Aquela loira que ajuda ele lá no filme, que é atingida por uma flecha, que depois vira uma cobra. Aquela Valéria, essa Valéria aqui, né? É, aqui é quando ele encontra, depois nunca mais nós vamos ver isso aí de novo, ele encontrando a Valéria novamente. Eles se encontram aqui, né, por um acaso, eles estão caminhando e acabam se esbarrando. Passam a caminhar juntos, né, enfrentam algumas dificuldades aqui no meio da floresta, enfrentam monstros, criaturas gigantescas, né? Conan acaba matando tipo um dragão, um réptil aqui, acaba salvando a vida dos dois. Eles então prosseguindo o seu caminho, eles encontram uma cidade, né? Fora dessa floresta, no meio como se fosse um deserto, e eles caminham até essa cidade, e essa que é a cidadela, né? A cidadela dos condenados. E a princípio eles encontram a cidade totalmente vazia, sem ninguém, né? Completamente deserta, uma cidade enorme, como vocês podem ver aqui pelo desenho. Mas em determinado momento a Valéria, eles se separam, cada um vai vasculhar para um lugar e a Valéria acaba vendo uma pessoa, né, acaba ajudando, né, quando essa pessoa encontra um amigo morto,
um ser aqui meio demoníaco aqui, esquelético. Valéria o derrota, salva esse rapaz, de nome Tishout, uma coisa assim, né, nesse sentido. E ele então explica que dentro da cidadela existem dois clãs que eles lutam um contra os outros. E ela então passa a caminhar com esse rapaz. Aí começa a segunda história, que ainda é dentro da Cidadela dos Condenados, a coisa vindo das catacumbas. Conan então encontra a Valéria, né? No momento que eles estavam apertados ali, sendo atacados por homens do outro clã. Conan então conhece o rapaz, que Valéria salva. Os três passam a caminhar juntos até que o rapaz os leva até o seu clã, né? Onde o seu clã se reúne. E eles conhecem o rei Olmec, né? Um homem barbudo, né? Meio gordo, barbudo. E ele que comanda esse clã aqui. Então Conan e Valéria se aliam a ele, né? A Valéria, ela acaba passando por uma certa dificuldade, com uma feiticeira, com uma bruxa lá. No final das contas, ele acaba tendo que enfrentar o outro clã, uma guerra, uma luta bem sanguinária. Você vê que eles estão todos, né, sujos de sangue aqui, o rei Olmec, eles saem vitoriosos. Quando eles pensam que tudo está tranquilo, o rei Olmec deseja a Valéria, né, acaba raptando ela, levando ela para um lugar. Conan tenta defendê-la, mas Conan não, o rapaz que a Valéria salvou, e ele acaba sendo atingido. Conan vai ficar sabendo, vai tentar resgatar a Valéria, e ele acaba encontrando a Valéria, né? E quando ele encontra a Valéria, numa... Ele encontra, não, antes de encontrar a Valéria, ele encontra o rei Olmec aprisionado, porque a feiticeira acaba o aprisionando, né? Porque há um interesse de conflitos, enquanto o rei Olmec quer a Valéria para prazeres carnais, a feiticeira quer a Valéria porque quer sacrificá-la e tomar a vida de Valéria, sua essência vital, para o corpo dela, né, para que ela possa viver mais, viver eternamente. Então Conan acaba encontrando, junto com como é que ele acaba encontrando a Valéria em cima de uma pedra, né, de sacrifício, onde Valéria está ali para ser sacrificada e então ter a sua vida passada para a feiticeira. Acaba surgindo essa criatura aqui, que é o Tolkemec, né, que é um bruxo, né, um ser lá que a feiticeira também acaba invocando. E Conan, né, acaba enfrentando e também matando esse Tolmec, e acaba também matando a feiticeira. Na verdade, quem mata é a própria Valéria, que acaba matando a feiticeira. E no final eles, né, acabam ficando juntos e vão embora aqui, dizendo que vão saquear outras cidades. Na verdade, nunca mais nós vamos ver uma história dele com a Valéria. Outra história aqui é a noite do Deus Negro, né? Onde Conan chega numa praia aqui, requisitando o barco de um pescador. Ele fala que vai atrás de homens que sequestraram uma moça que ele amava, que ele era apaixonado, que se chamava Mara. Ele entra no mar e ele segue, ele vai recordando do que aconteceu, dos monstros que ele já enfrentou, de tudo que ele já passou, e que ele volta, né, para encontrar a Mara, mas que quando chega lá ele tem a notícia de que ela foi sequestrada por homens. Então ele vai até a praia perseguindo esses homens e entra no mar atrás deles, porque eles também fugiram de barco. E Conan acaba encontrando esse barco, né, mas com todos eles mortos dentro e apenas uma estátua negra, né, com uma espada na mão e de joelhos. Conan carrega essa espada. Quando chega em terra, essa espada enquanto ele está vasculhando, a estátua é roubada justamente pelos homens que haviam sequestrado Mara. E lá dentro, né, a gente vê que a Mara ela é forçada a dançar, né, forçada pelos homens ali, inclusive por um deles forçada a se casar com ele, só que ela rejeita isso e ela prefere a morte e acaba se suicidando. E Conan, vendo isso aí, ele fica extremamente revoltado, vendo a sua amada morta, invade o local, começa a matar todos os homens ali, numa luta realmente extremamente violenta. E quando ele pega a Mara nos braços, ela ainda está viva e ela morre nos braços dele. É o bastante para ele
descarregar toda a sua ira no último guerreiro, né, que era justamente aquele que queria casar com a Mara, que tem a espada atravessada no pescoço. Conan então volta para a praia, devolve o barco ao homem que ele tinha pegado o barco lá. Uma outra história é o Habitante das Trevas, né? Onde Conan invade um palácio, um local, é capturado pelos soldados. A soberana de lá do lugar, né? Ela acaba se encantando por Conan, por seu físico, tal, por sua beleza, jovem, e o toma para ele para ser tipo um escravo sexual. Ele fica meio entediado com aquilo, tem uma serva dessa soberana que Conan encontra e tenta se aliar a ela para fugir dali, mas a rainha os pega junto e acha que eles estão tendo um caso, né, e os acusa de traição. Conan, então, junto com ela, é colocada num calabouço, eles se libertam, né, Conan acaba se libertando, então aparece uma criatura tipo um polvo, né, um polvo marinho gigante. Conan também luta com essa criatura, acaba conseguindo fugir dela, chega lá no palácio, né, lá na sala do trono dessa soberana, e diante de alguma reviravolta ele joga essa mulher dentro do poço onde está essa criatura, esse povo gigante, e ao contrário do que ele imagina, o povo lá acaba agradecendo ele, chamando ele de Conan, viva o nosso libertador, Conan da Ciméria, né? Então Conan sai do palácio e parte para uma nova aventura. Esses desenhos aqui também, dessa história, né, eles são do Barry Smith. Os roteiros aqui do desenho, deixa eu ver de quem são os roteiros desse desenho aqui, são do Roy Thomas. Da história anterior, A Noite do Deus Negro, as histórias são do Roy Thomas e os desenhos são do Neil Adams, né? Do Gil Kane e do Neil Adams. Partindo para outra história aqui, O Rio da Morte, né, que tem os roteiros do Roy Thomas e os desenhos do Jim Starlin e do Al Milgrom. Bom, aqui Conan está caminhando na floresta, né, tem um presságio aqui de um homem cego, assim, tipo um bruxo, um mago. Enfim, ele fala que era para Conan não continuar. Conan é atacado por um gigante, né, consegue sobreviver, o cavalo dele morre, e ele desacorda, e quando acorda tem uma moça, né, cuidando dele, uma moça muito bonita, e ele então é informado de onde ele está, numa cidade, numa vila, e ele é informado então por essas pessoas que eles querem a ajuda de Conan para libertar essa vila, esse lugar, de um homem chamado Sophos, né, que havia então aprisionado todos ali com magia, né, com poderes sobrenaturais e tal. Então Conan aceita, né, porque eles fazem a proposta que Conan pode escolher o que ele quiser, caso ele consiga vencer esses Sophos, né? Então Conan vai até essa fortaleza de Sophos, acaba reencontrando aquele gigante, né? Eles lutam novamente. Conan consegue se livrar desse gigante, né? Mas percebe que esse gigante, na verdade, também é um prisioneiro ali, né? É alguém que serve de forma obrigada, que ele era uma pessoa normal que foi transformada nessa criatura gigantesca. Então esse gigante passa a ajudar Conan, né? Os dois passam a lutar juntos. Conan enfrenta os Sophos aqui, ó, nessa batalha muito bem desenhada aqui, né? Pelo Neil Adams, né? E pelo Gil Kane, maravilhosa essa cena de combate, de luta aqui. Conan sai vencedor, obviamente, e ele volta então e a cidade, né, o agradece e pede então para ele escolher o que ele quiser, já que o prêmio dele era esse. A moça achou que a escolha de Conan seria ela, né? Mas na verdade ele escolhe o cavalo e vai embora porque ele, nesse espírito jovem, bárbaro e selvagem dele, ele não se vê vivendo em nenhuma cidade como um homem civilizado. Aqui no final nós temos aqui uns desenhos, né, originais, né, da época do Howard, né? Você vê que Conan bem diferente aqui, ó, com botas, né, parecendo a bota do Capitão América, uma bermudinha, aqui, ó, tá vendo? Botas parecidas com a do Capitão América, uma bermuda, um cinto,
Essa era o desenho original de Conan na época que o Howard o criou, né? Aqui nós temos as crônicas da espada, né, que foi escrito pelo Lin Carter, né? Muito bom esse texto aqui. Lin Carter foi um grande escritor de Conan também. No final aqui ainda um pouco do texto, final do texto. Aqui um portfólio, né, onde nós temos o Pablo Marcos, um desenho do Pablo Marcos, um desenho aqui do Neil Adams, um do Esteban Maroto, aqui desenhando Conan. E as capas, né? A capa de Conan, Espada Selvagem de Conan número 1, a Espada Selvagem de Conan número 2, número 3, número 4, Espada Selvagem de Conan número 5. Você vê que era anunciado outros personagens, como Khazar, né? Kull também era anunciado, e aqui o anúncio da próxima capa, que é a edição número 2, que é a edição que nós vamos ver no nosso próximo vídeo, da Espada Selvagem de Conan. Um grande abraço aí, obrigado por ficarem até o final.